nós sabemos que o Armagedon, o ajuntamento das nações contra Israel, é um sinal claro de que estamos nos dias da vinda do Mashiach. Agora, existe um outro aspecto desses dias, e o próprio Yeshua, Jesus, nos fala a respeito de como seriam esses dias, ou o dia da sua vinda. Vamos ler em Mateus 24, 36 e 37. Nos diz assim: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você nota bem aí, Hiroshi, que será como foi nos dias de Noé. A vinda dele, assim como a profecia nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Exato. Então nós vamos ver agora nos versos seguintes como é que foi. Vamos ler aí o 38 e o 39. Nos diz assim o Mashiach: portanto, ou porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia de Noé, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora eu pergunto para você, nos dias de Noé, enquanto Noé estava ali naquela fase final, terminando a construção da arca, né? Como é que a sociedade, o mundo da época vivia? Aflito, atribulado, perturbado com alguma coisa? Não só aqui no texto de Mateus, a própria Torá nos diz que eles viviam acomodadamente, viviam tranquilos, casavam, se davam-se em casamento. Ou seja, eles levavam uma vida normal. Exato, né? normal. Se fosse hoje, nós diríamos, olha, estudando, trabalhando, fazendo vestibular para a faculdade, construindo casa, né? Exato. Levando a vida normal. Assim foi nos dias de Noé. Exato. O povo levava uma vida normal. De repente veio o dilúvio. Eles não perceberam. É justamente um fato interessante que a Querrilá, a congregação israelita da Nova Aliança, ela não vai ser surpreendida pela vinda do Mashiach. Exato. Por quê? Porque o Noé e a sua família sabiam que estava chegando o momento. Exatamente o que eu ia falar, porque no texto anterior que nós lemos no bloco que antecedeu esse, nós lemos que esse dia viria como um ladrão, né? Então muita gente diz que nesse dia da vinda de Yeshua, ele viria como um ladrão, ou seja, ele, entre aspas, raptaria essas pessoas. Ele seria um ladrão mesmo nesse seria pensamento. um ladrão nesse pensamento e levaria essas pessoas para algum lugar, então por isso ele teria se comparado com um ladrão, até ele mesmo teria dito isso. Mas no próprio texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalônicos, aos Tessalonicenses, nós vemos que ele diz que esse dia não surpreenderia aqueles dali, ou seja, ninguém... para mim não seria um ladrão, né? Ou seja, apenas para aqueles que não sabiam da sua chegada. Quando ele fala de vir como ladrão aquele dia, é no sentido de surpreender. Você veja bem, ninguém espera o ladrão, ninguém sabe quando o ladrão vem, né? É nesse sentido, ele vem como ladrão, quer dizer, ele vai surpreender a muitos, vai estar todo mundo tranquilo, né? Ninguém preocupado, ele vem. Então, como o senhor falou... a vinda dele aqui é como ladrão, ele não vem roubar ninguém. Exato. Essa teoria que ele vem aí vai raptar, exato, vai sumir um povo daqui da face da terra, né? O cidadão está lá no avião, né? Diz que tem empresas aéreas que não aceitam piloto cristão, 2 pilotos cristãos, porque no dia da vinda de Yeshua, o avião vai cair. Aí cria essas barbaridades. Quer dizer, né, não há... Olha, veja bem, telespectador, não há esse rapto secreto. Isso não existe. Não existe. Ah, mas você está dizendo então que não tem arrebatamento? Não estou dizendo isso. Tem arrebatamento, sim. Tem. Mas o que é o arrebatamento? O arrebatamento, na verdade, é um ajuntamento dos santos. Quando o Mashiach vier, quando Yeshua voltar, ele vai ajuntar os santos que estão espalhados por toda a superfície do globo terrestre.
esses santos serão ajuntados em um determinado lugar que nós cremos e entendemos ser sobre Jerusalém. Exato. Lá será o ponto de ajuntamento dos santos. Então, na verdade, o arrebatamento é um ajuntamento dos escolhidos para o encontro com o rei Yeshua, com o Mashiach, que está vindo sobre as nuvens. É bom que o senhor tenha falado isso, porque, novamente se referindo ao que as pessoas costumam dizer, ela diz que a vinda de Yeshua, na verdade, ela se realizará em duas partes. Então, sempre que eles falam que a tribulação antecederá a vinda, eles falam que primeiro haverá uma espécie de rapto secreto, né? A teoria do rapto secreto, e só depois o que se chama de vinda é a vinda de Yeshua do céu, com essas pessoas que foram antecipadamente levadas para o céu com ele. Então, diferencia arrebatamento e vinda de... Ou seja, isso acontece em momentos diferentes. Isso é verdade? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Isso não é verdade. Existe somente uma vinda. Eles querem dizer que não é vinda. Exato. Ou que é vinda em duas partes. Isso. Não tem, é vinda. É vinda. Shaul Hachalia, por exemplo, falando aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele diz que na vinda do Senhor, né, se dará a ressurreição dos mortos. Isso você encontra também na carta aos Coríntios. Na vinda dele se dará a ressurreição. Ora, esse arrebatamento que vai ter agora é de quem? Quem que vai ser arrebatado? Seriam os santos, aqueles mas que creem. Santos? A igreja, né? Seria a igreja. Sim, mas que santos? Vivos ou mortos? Vivos. E os mortos? Os mortos, eles falam que vai acontecer em outro momento, não se explica mas direito. Como é que nós entendemos isso? Nós entendemos. Sim. Quando Yeshua vem, o que vai acontecer? A ressurreição dos mortos. Com os santos vivos? Serão transformados. Segundo Paulo. E os santos mortos? Serão ressuscitados. Quando ele vier agora. Exato. Então é vinda. Exatamente. Na sua vinda. Então isso é vinda. Agora, se tem uma ida para o céu, para fazer um estágio lá de 3 anos e meio, de 7 anos, e uma outra volta dele, então é outra vinda também. Então são 3 vindas, então. A primeira que ele já veio, a segunda que ele vem raptar e a terceira que ele vem estabelecer o reino. Não é verdade. Nós temos agora a segunda vinda dele. Tá? E nessa segunda vinda, agora que não existe essas duas fases, nesta vinda, ele já estabelece o reino dele aqui na terra. Ele vem, nós temos então um encontro, né, dos santos mortos, ressuscitados e vivos transformados. Nós temos um encontro nas nuvens com Yeshua. Esse ajuntamento dos santos vai ser feito pelos anjos. Os anjos virão na frente, farão esse ajuntamento, levarão os santos ao encontro com ele nos ares, de lá ele desce sobre Jerusalém. É uma só vinda, não tem duas vindas. Ou seja, só para o telespectador poder entender, então a vinda de Yeshua e o arrebatamento fazem parte de um único evento. Só. É um evento só, não existe diferença, não existe espaço de tempo entre eles. Não existe, não existe. Ele vem, né? Então os anjos vêm na frente, os anjos provocam o Armagedon, né? Essa guerra das nações, já nos momentos da vinda dele, propriamente dito. Há a destruição dos ímpios, restando sobreviventes aqui na terra. Não serão todos os homens destruídos. Isso já foi falado até no dilúvio, exato, que ele não mais destruiria todo o vivente como ele fez. Exato. Né? E aí, então, se dá o ajuntamento dos santos sobre as nuvens para encontrar Yeshua. Ok. Yeshua encontra-se com os santos nas nuvens, sobre Jerusalém, e aí então ele desce sobre Jerusalém e ocupa o trono de Davi e começa então o reino milenar messiânico. Então, falando ainda do que Mateus nos fala no seu evangelho, está dizendo ali que nos dias de Noé, a água veio e os levou a todos, né? Mas o que se diz por aí é que quem seria levado seriam os santos. Como é que fica isso? Na verdade, se você perguntar para as pessoas, né? Estarão 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Você quer ser levado ou quer ser deixado? Não, eu quero ser levado. Né? 2 estarão no moinho, uma moendo, uma será levada, outra deixada. Você quer ser a levada ou a deixada? Não, eu quero ser a levada. Eu não quero ficar.
No caso aqui, o que é levado é o que é destruído. Exato. Entende? Há uma inversão total do entendimento desta passagem. Nos dias de Noé, o texto é claro, né? E não o perceberam, versículo 39, Mateus 24, 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O que isso significa? Que igualmente... Nos dias de Noé, quem foi levado nos dias de Noé? O ímpio foi levado. Levado a quê? Levado à destruição, à morte, Exatamente. né? Ao afogamento. Então, na vinda de Yeshua, não é negócio ser levado, né? Porque esse levado aqui é levado à morte, à destruição. Ou seja, então toda essa teologia firmada em cima de um suposto arrebatamento secreto, que as pessoas seriam levadas, ela não tem nada a ver com aquilo que Yeshua estava dizendo aqui. Não. Porque aqui, aquele que será levado é o destruído, ou seja, nós devemos pedir a Deus e continuar no seu caminho para que não sejamos levados, para que permaneçamos vivos. E levados são os ímpios. Então, os ímpios vão ser colhidos antes, vão ser queimados no fogo, né? O joio vai ser queimado no fogo. É isso que significa aqui ser levado. Mas o intuito inicial desse estudo de profecias de hoje era dizer o quê? Que não haverá esse período de grande tribulação para o povo do Eterno. Nós, na verdade, a congregação, os santos, estaremos aqui na terra. A vinda de Yeshua se dará de maneira repentina, inesperada pelo mundo, mas não inesperadas por nós. Nós pressentiremos esta proximidade, né? E quando começar a guerra do Armagedon, nós não seremos destruídos. Nós teremos então o cumprimento de certas profecias, como por exemplo, 1000 cairão ao teu lado e tu não serás atingido, entendeu? Ok. Como os 3 jovens hebreus lá dentro da fornalha, fogo queimando tudo e eles lá vivos e livres. Nós não seremos atingidos por essa destruição. Mas eu não considero isso como uma grande tribulação para nós, porque nós estaremos protegidos pelo Eterno, mesmo estando no meio da destruição. Mas será sim uma grande tribulação para o nosso povo de Israel, que está lá na Palestina, porque esse será atacado pelas nações. Ou seja, para nós, resta então aguardar o cumprimento da última profecia, que seria então o ajuntamento das nações contra Israel, pedir que Deus abrevie o seu tempo, em que dará paz verdadeira ao povo de Israel, mas esperando que as coisas que estão ocorrendo hoje, que nós temos visto pela mídia, fazem parte de um cenário montado pelo próprio Deus para dar o desfecho à sua vontade para todos nós, para o seu povo escolhido. É isso? É exatamente isto. Nosso desejo é que você esteja conosco no reino do Mashiach.